Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de hoje. Eu sou a estagiária Midiele e nessa aula nós iremos falar sobre como os átomos eles surgiram ao longo da história da humanidade, como que foi sendo construído toda a teoria dos átomos. Até aqui nós já compreendemos o conceito da matéria e que toda a matéria que nos rodeia ela é composta por átomos. Nosso livro, nossa mesa, nosso carro, as plantas, nós mesmos somos constituídos de átomos. E o que são os átomos? Os átomos são os componentes fundamentais de quase todos os fenômenos existentes na Terra. Ou seja, se soubermos as propriedades dos átomos, a gente vai conseguir explicar os fenômenos que ocorrem na natureza. E para que fosse possível compreender o mundo e entendermos os diversos fenômenos que nos cercam, foi que ao longo da história da humanidade foi surgindo os conceitos de átomos e de matéria. E para que esses conceitos eles pudessem ser compreendidos e explicados, foi criando-se ao longo da história uma série de modelos atômicos que buscavam ou que buscam explicar como os átomos se comportam na natureza. Para nós seres humanos, a necessidade de representar as nossas ideias é algo básico. Sempre que nós temos uma ideia, nós queremos criar um modelo que represente aquela ideia que nós temos. Você já deve ter visto na televisão ou em outros lugares apresentações de modelos. Por exemplo, você já pode ter participado de uma apresentação de modelos de carro, de belezas femininas, e nesses eventos é mostrado um modelo com o qual você tem a maior afinidade ou não. No meio científico, os modelos eles são um conjunto estruturado de um conhecimento que é capaz de explicar o resultado experimental e possibilita ainda prever alguns fenômenos que pode acontecer. Então, foi pensando nisso que os cientistas dedicaram seu tempo a entender e formular modelos que pudessem explicar a existência dos átomos. Na antiguidade, a maioria dos povos criavam histórias e mitos para explicar a existência das coisas. Mas foi na Grécia Antiga que surgiram os primeiros conceitos que explicavam a existência do mundo separada da ideia religiosa. No século V, um filósofo chamado Empédocles imaginou que toda a matéria era formada por 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E ele atribuiu a esses elementos um símbolo, ou seja, ele representou a ideia de que a matéria poderia ser formada por esses elementos por símbolos, que são esses que estão aparecendo aqui para você. E essa ideia de que a matéria era formada por esses elementos, ela permaneceu no meio da sociedade por cerca de 2000 anos. Além dessa ideia de que a matéria era formada por 4 elementos, também tinha outros filósofos como Demócrito e Leucipo, que acreditavam que a matéria era formada por átomos. E eles também são do século V e da Grécia. A palavra átomo significa a menor partícula da matéria. Ou seja, se pegarmos uma matéria e dividirmos ela em vários pedacinhos, vamos chegar a uma partícula tão pequena que não vai ser capaz de dividi-la. Então essa era a ideia que Demócrito e Leucipo defendiam. Após quase 2000 anos, no século XVIII, Robert Boyle fundamentou a química como ciência por meio da introdução do método científico. Ou seja, antes disso não havia um método que poderia ser utilizado por um cientista para explicar ou fazer experimentações que explicassem os fenômenos que ocorrem na natureza. E foi a partir do surgimento dos métodos científicos em 1808 que o cientista John Dalton elaborou o primeiro modelo atômico aceito pela comunidade científica. O modelo atômico de Dalton afirmava que o átomo seria uma esfera minúscula, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga nenhuma. E para Dalton, os átomos de diferentes elementos possuem massas diferentes. E esse modelo de Dalton, ele ficou conhecido como bola de bilhar. Outro cientista conhecido como Thomson elaborou um segundo modelo atômico. Ele queria verificar se realmente o átomo tinha carga ou não. Ele realizou um experimento utilizando uma ampola de vidro, também conhecida como ampola de Crookes. Dentro existe um vácuo e ela contém 2 placas metálicas que, quando são ligadas a uma fonte de alta tensão, elas geram um fluxo de cargas elétricas, chamados também de raios catódicos. O que Thomson fez foi realizar interferências magnéticas e elétricas nesses raios catódicos. Depois de realizar esse experimento, Thomson definiu que os raios catódicos eram, na verdade, um feixe de partículas carregadas negativamente e que elas faziam parte de
qualquer átomo. E foi assim que Thomson elaborou seu modelo atômico, em que os átomos são esferas de cargas positivas com a presença de elétrons, assim como num pudim de passas. E Thomson, por ter sugerido a presença do elétron no átomo, ele ficou conhecido como o pai do elétron. Além de Dalton e Thomson, também surgiram outros cientistas que propuseram os modelos atômicos. O modelo atômico de Dalton e Thomson apresentaram algumas limitações. Então, Ernest Rutherford ele buscou entender se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. E foi assim que Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima placa de ouro com polônio, um elemento radioativo, e depois mediu o espalhamento dessas partículas. Rutherford notou que a maioria das partículas atravessavam a placa de ouro e que algumas dessas partículas sofriam desvio. E assim ele verificou que o átomo possuía alguns espaços vazios, ou seja, não era uma esfera maciça como Dalton e Thomson tinham sugerido. Ele também concluiu que devia haver uma pequena parte do átomo com carga positiva por causa que algumas partículas sofreram desvio, como se tivessem sido repelidas, e ele afirmou que isso só poderia ocorrer se o núcleo do átomo fosse positivo. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como o modelo atômico do sistema solar, porque ele afirmou que os átomos ficariam na eletrosfera orbitando em volta do núcleo, e isso lembra muito, o nosso sistema solar. E assim como tudo na vida do ser humano, nem dos cientistas são perfeitos, o modelo de Rutherford apresentou também limitações. Então, Niels Bohr, outro cientista, realizou experimentos para verificar se realmente os elétrons estariam orbitando em volta do núcleo. E aí ele percebeu que os elétrons não estariam orbitando em volta do núcleo em um movimento espiral, como sugeriu o Rutherford. Para Bohr, os elétrons eles estariam sim em volta do núcleo, mas eles estariam numa eletrosfera e teriam níveis e camadas de energia. E que aqueles elétrons que estavam mais próximos do núcleo, eles teriam mais atração, e os que estariam mais distante do núcleo teriam menos atração. Ou seja, poderiam ser facilmente desprendidos daquele átomo. Então, no modelo atômico de Bohr, ele explica por que os elétrons não perdem energia espontaneamente, mas que os elétrons eles podem passar de um nível de energia menor para um maior e vice-versa. E dessa forma ele emite luz ou energia, e em cada nível de energia existe uma quantidade X de elétrons. Niels Bohr não foi o último cientista a estudar e propor o modelo atômico. Em 1926, vários cientistas estudaram e contribuíram para a elaboração do modelo quântico, que afirma que o átomo possui um núcleo formado por prótons de carga positiva e nêutrons de carga nula e os elétrons de carga negativa, e assim formam uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo, e que a posição exata de um elétron não pode ser definida. O que é feito são cálculos que determinam a probabilidade da região que um elétron estará em determinado tempo. Ou seja, neste modelo, o elétron ele está em qualquer lugar em volta do núcleo. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, e nosso comentário aí desse vídeo de hoje é: no seu cotidiano, o que você usa como modelo? Pode ser modelo de carro, modelo de roupa, modelo de casa, qualquer modelo. O que você tem como modelo para você? Comenta aí no nosso vídeo, ok? Muito obrigada e até a próxima!